Sejam muito bem-vindos a mais uma Masterclass. E vamos lá então com o nosso convidado, Luiz Silva, que vai falar um pouquinho sobre os desafios de um desenvolvedor vivendo no exterior. Vamos lá então, Luiz. Muito obrigada, viu, por você estar De aqui com a nada, que é isso. gente. Prazer é todo Seu meu. presente, fica super à vontade. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pela presença, obrigado por partilhar, por assistir. Isso aqui é mais uma conversa para a gente partilhar. Estão à vontade para fazer as perguntas que quiserem ao longo da apresentação também. Tanto eu quanto a Denise vai tentar ajudar da melhor maneira possível, tá bem? Ou seja, estou à vontade para utilizar tanto esse chat aqui, tanto pelo YouTube também, que estamos lá e lá. E é isso, meu nome é Luís, tenho 26 anos. Atualmente já moro aqui em Portugal 4 anos, vai fazer 5 anos agora em janeiro, mais ou menos. Ou seja, já tenho um pouco dessa bagagem aí de viver e trabalhar no exterior e lidar com esses desafios diários, que esse é adaptar não só a nova empresa, mas uma nova cultura, um novo país, novos costumes, novas maneiras, metodologias de trabalhar. Ahm, e para além disso, também tive de trabalhar 3 anos no Brasil, ou seja, agora em setembro faz 7 anos que eu trabalho com a plataforma OutSystems e trabalho na área de TI como geral. Ou seja, posso dizer agora que atualmente já trabalhei mais tempo fora do Brasil, tanto quanto dentro dele. Ah, e pronto, e hoje estou aqui para partilhar não só a minha vivência atual, mas sim a minha história de como tudo começou e como eu vim parar aqui, ah, onde eu estou hoje conversando com vocês. Bom demais. Então agora é com você, Luiz. Fico aqui nos bastidores, precisando de algo, me chamem. Pessoal do chat, fiquem à vontade para vocês irem participando, tá? Vou Claro que colocar sim. sua tela aqui. Tá bem. A Perfeito. Oh, peço desculpa. Já posso começar? Tudo bem? palco é seu, vamos lá. Tá bem, muito obrigado. Hoje, no caso, que nem a Denise falou, vamos falar de adaptações e desafios, de viver no exterior, não só viver, mas também trabalhar, não é? Eu sou desenvolvedor sênior de Systems, ou seja, minha carreira começou mesmo com Systems aí. Atualmente, que nem falei, trabalho 7 anos com isso. Sou natural de Recife, ou seja, Recife é um dos maiores polos tecnológicos na altura que OutSystems começou a arrancar no Brasil, e eu tive a oportunidade de ser contratado por uma empresa portuguesa para prestar serviços no Brasil, e depois de um tempo, quando me senti pronto a tomar desafios para o exterior, há 4 anos, vim para Portugal e nesse, digamos assim, ao longo da carreira tive a oportunidade de fazer várias coisas. Mais sobre mim. No caso, como falei, já trabalho há 7 anos, até mais um bocado, com na área de desenvolvimento, majoritariamente OutSystems. Ao longo da carreira também tive a trabalhar com outras tecnologias, como automação de processos, RBA, fazendo VBA, também já trabalhei um pouco fazendo código Java, mas majoritariamente minha carreira tem sido de OutSystems. Como consegui entrar na carreira e como consegui ter oportunidades internacionais, por exemplo? Eu consegui muito cedo, quando tinha 16 anos, fazer um intercâmbio para Nova Zelândia, e eu consegui passar 6 meses lá e desenvolver meu inglês, que já era assim um pouco bom. Só que convivência e estar lá ajuda bastante, ou seja, não só para aprender como os nativos realmente falam, mas a expandir vocabulário, saber se colocar em várias situações diferentes. Eu consegui entrar na minha área sem faculdade, ou seja, geralmente as pessoas entram na faculdade, estudam 4 anos, ou às vezes podem fazer uma pós e ao longo do caminho fazem alguns estágios, alguma coisa assim do gênero no terceiro, quarto período. No meu caso, eu não consegui entrar na faculdade mesmo, e daí consegui ter um amigo meu que trabalhava na área, consegui estudar junto com ele e tirando proveito das oportunidades que foi me apresentado ao longo do caminho, consegui trilhar uma carreira mesmo sem ter, digamos assim, diploma. E no caso já trabalhei para mais de 5 países diferentes, ou seja, já trabalhei tanto para a Europa quanto para as Américas, seja Estados Unidos, já trabalhei para a França, atualmente me encontro a trabalhar para Luxemburgo, Portugal, Brasil, e por aí afora. Já trabalhei também para a Suécia. Ah, Aqui na Europa, mas
como é mais internacionalizado, digamos assim, o mercado internacional te olha com outros olhos, principalmente quando estás aqui na Europa, que é bastante centralizado, digamos assim, esse mercado de tecnologia, não é? E pronto. Os nossos objetivos aqui nesta live é mais assim perceber como iniciar a carreira, ou seja, como tu pode te preparar melhor para as coisas e como tu pode começar a dar o pontapé, que às vezes as pessoas me veem aqui e perguntam, tá, como esse rapaz começou, como eu posso arrancar as coisas do meu lado aqui também, o que é que eu posso fazer dentro da minha realidade que me coloque não só dentro da área, mas também de cara com as oportunidades não de trabalhar e viver no exterior, né? Vamos falar também da adaptação do exterior, porque afinal comecei minha carreira no Brasil, trabalhei uns 3 anos, há quase 4 no Brasil, e foi quando eu vim para cá para Portugal e tive meus primeiros desafios. Vou falar um pouco mais sobre isso. E por último, eu vou falar sobre se atualizar no mercado, que eu acho que é muito importante. Não só entrar no mercado, mas também estar a par de todas as novidades, como se atualizar, não somente a nível de tecnologia, de certificações, mas também de poder ter essa visibilidade, ou seja, no LinkedIn, como posso construir um perfil mais sociável e mais aliciador, digamos assim. Ah, e, e é isso. Ah, no caso, como iniciar a carreira, os meus primeiros passos que fiz, geralmente você conhece muita gente que trabalha na tecnologia, às vezes é um primo, às vezes é um tio, às vezes é um amigo, pode ser até seu próprio pai. Geralmente, se você olhar em volta, sempre tem aquela pessoa lá de TI trabalhando, nem sempre é relacionado com desenvolvimento, mas tem uma área tão abrangente que vira e mexe sempre tem alguém. E sinceramente, hoje em dia, com quase qualquer website, tu consegue também aceder e começar a ter não só aulas de linguagens de programação no geral, mas tal como coisas simples como lógica, HTML, CSS. Os meus primeiros passos, como foi? Sempre tive esse interesse pela área de tecnologia em si, tá bem? Já tinha atuado com projetos tanto de suporte, sim, mas suporte mais parte de hardware, nunca software. Entretanto, tive um amigo e esse amigo conseguiu me dar aquele pontapé, aquela faísca de curiosidade, que foi quando eu comecei a estudar Java e porque queria entrar nessa área e começar a trabalhar com Java e aprender aquilo tudo. Esse colega meu, ele me colocava vários cursos para fazer online, a várias plataformas, para eu poder tentar pegar o máximo de tecnologias possíveis. E foi quando, nessa altura, ele me enviou um link para um curso que também essa é uma ótima dica, que também há várias empresas, tanto como o Tadio, tanto como até próprias ONGs, ou seja, instituições que fazem trabalho gratuito de integração social de pessoas na área, e foi através da Rede Cidadã que eu consegui isso, que era uma ONG lá de Recife, estava a promover, ou seja, jovens para tirar cursos em parceria com a Accenture. As pessoas entravam, tiravam um curso, e ao fim do curso a Accenture podia decidir então se conseguiria dar seguimento na carreira da pessoa para entrar como júnior e poder trabalhar nos projetos internos da própria empresa. E essa oportunidade foi muito interessante para mim. Até então nunca pensei que nada disso seria possível, mas totalmente é. Pode-se começar e se entrar e ter essas oportunidades inteiramente de graça. Podem quebrar esses paradigmas de, eu preciso investir muito. Às vezes você investe um pouco, ou às vezes você não precisa investir quase nada para poder dar aquele pontapé, poder começar já ter algumas tecnologias ali ah, à tua disponibilidade para que tu possa se desenvolver mais e mais para frente conseguir montar um perfil aliciante para que tu consiga entrar na carreira. Geralmente essa carreira de tecnologia é uma das carreiras com a maior barra de entrada, pelo menos assim que eu vejo. Há várias pessoas em que tanto na faculdade, na altura que cursei, tanto quanto até próprios colegas de trabalho que conhecem pessoas que querem entrar na área e que às vezes estão há meses ou há anos. Às vezes é muito complicado e espero poder também falar um pouco sobre isso e dar algumas dicas de como não ser deixado para trás e como poder estar atualizado e sempre disponível. Ah, Falar um pouco também sobre a minha rotina de estudos, que na altura
Eu não trabalhava, eu conseguia estudar o dia inteiro também, mas entendo que não é a realidade de muitos aqui, ou seja, eu também tive de adaptar minha rotina de estudos logo depois de conseguir um trabalho e também de ter meu filho também, ou seja, geralmente eu separo 2 horinhas ali do meu dia em que eu consigo focar, pode ser depois do trabalho, pode ser às vezes até um momento à tarde, você pode ter uma transição ali depois do almoço, ou um horário de almoço. É importante que tu consiga isolar, nem que seja 2 horas do teu dia, para que tu possa aprender uma coisa nova, manter a mente fresca, porque afinal, desenvolvimento não é uma coisa que tu aprende da noite para o dia, tá bem? E exige muita prática e requer não know-how, diria, mas muita persistência, que foi o que me fez conseguir isso. E uma das ferramentas que me permitiu adentrar nessa área mais facilmente, poder estar habituado e poder não só estudar, mas extrair o maior conteúdo possível dentro de todas as tecnologias em que estudei foi o inglês. Ou seja, geralmente se dizem na área de TI que inglês é meio caminho andado e honestamente eu posso dizer que isso é verdade, tá bem? Por ter o inglês desde cedo, muitas portas que podiam estar fechadas para mim foram abertas, muitas pessoas que eu não devia conhecer eu consegui conhecer e não só conhecer, mas também como angariar oportunidades novas e poder decolar minha carreira justamente por ter essa conversação em inglês e poder atuar em projetos para outros países que também era um sonho meu, para além disso, não é? Consegui trabalhar em tantos projetos, como falei, consegui trabalhar em projetos para os Estados Unidos, para outros clientes aqui na Europa também, solenemente com inglês. Ou seja, eu diria que inglês é um must, né? Para que tu consiga decolar um pouco mais da carreira. Para já, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ficou alguma pergunta, Denise? Alguém já fez? Por enquanto tá tranquilo. Se alguém fizer alguma perguntinha aqui, eu te interrompo, tá? Mas tá tranquilo até agora. Claro que sim, claro que Gostei, sim. gostei de você ter salientado sobre o inglês, né? Que é imprescindível. Sim, é imprescindível, é imprescindível. Eu acho que, normalmente, eu diria que 30% do mercado é tudo que tu vai ver se tu não falar inglês. O inglês te abre muito, te expande muitos horizontes. Como falei, não só a nível de estudos realmente, mas a nível de networking. Às vezes você quer aquela oportunidade de trabalhar 100% remoto, e às vezes o cliente vai e te faz uma pergunta, ou quer marcar uma entrevista, às vezes você não tem aquela confiança, percebe? E o inglês é muito essencial. Às vezes eu não tinha nem tanta expertise na tecnologia que me pediam, ou não tinha tanto know-how assim, às vezes nem sabia muito, mas eu conseguia ter um inglês bem estruturado, conseguia me explicar bem para a pessoa, conseguia, mesmo sem expertise, passar para a pessoa como eu me sentia em relação àquela ideia, ou como eu podia resolver tal situação, que isso vai além para outro ponto que não é citado aqui, mas que é muito importante também, que são as soft skills. Ou seja, como trabalhamos em tecnologia, pensamos que só precisamos fazer o código e tudo, e não é bem assim, percebe? Como tecnologia, trabalhamos no contexto de equipe, sempre temos que ter aquelas soft skills, não só como ao abordar as pessoas, mas também como tratar as situações no dia a dia no trabalho, acho que é muito importante também. E justamente você ter um vocabulário forte, um vocabulário mais amplo, te dá aquela oportunidade de te expressar melhor com aquela pessoa. Não só isso, de tu também partilhar e receber conhecimento. Não só te ajuda na partilha, mas também na percepção. Exatamente. Pode ir continuando aí, Luiz. Aí qualquer coisa eu posso parar, tá bom? Claro que Eu sim, interrompo. claro que sim, sem problema. Então, no caso, o segundo tópico aqui que eu gostaria de falar foi justamente minha adaptação no exterior, porque justamente nessa chegada num país, chega num país novo, que não é tua casa, que tem uma cultura nova. No meu caso foi Portugal, o idioma não era tão diferente assim, mas mas quem está pisando recentemente em Portugal pode discordar de mim um pouco. Eu já estava até um pouco mais habituado. Mas quando eu cheguei em Portugal e cheguei no Brasil já tem muito aquela cultura
de workaholic mesmo, sabe? De ter que trabalhar e tá sempre com deadlines, tudo no pescoço, é tudo para entregar para ontem. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma cultura mais diferenciada em relação a tratar esse tipo de coisa, percebe? Cheguei no projeto, então temos que entregar, temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer. E o pessoal já é mais um pouco mais não diria relaxado, mas o ritmo aqui é um pouco mais desacelerado, as pessoas conversam mais, as pessoas têm vários, digamos assim, vários approaches, né? Várias formas de abordar a conversa. Aqui, às vezes, pode até se falar mais do movimento, às vezes, do que fazê-lo, porque no Brasil, pelo menos eu que sinto assim, não sei, no Brasil é aquela coisa, fazemos, empurramos, entregamos para o cliente e depois corrigimos, não tem problema. Aqui já é mais daquilo, olha, como podemos entregar da melhor maneira possível, como podemos entregar atendendo todas as expectativas e como entregar dentro do prazo, caso não consiga, sempre podemos pedir mais um tempo e falar, dependendo do cliente, né? Pode ser muito razoável ou pode não ser o caso, mas em quase todos os clientes em que tive aqui foram bem tranquilos em relação a prazos, por exemplo, em relação à entrega, em relação a estar no trabalho, a se portar, por exemplo. Quando eu tive aqui no escritório, por exemplo, tem muitas pausas aqui para café, para fumar, por exemplo, a população aqui fuma bastante, e isso foi algo que. E tiram várias pausas ao longo do dia, acho que às vezes podem tirar até 4 pausas, digamos assim. E para mim, que vem do Brasil, para mim, eu só tirava a pausa do almoço e era aquilo, no máximo um cafezinho de vez em quando ali, mas não era tanto quanto aqui. E, e tu vai na, caso você venha, você vai notar muito, não só em Portugal, mas também no exterior. As coisas não é feita rápida, não é feita de qualquer maneira. As coisas requerem uma análise maior, as coisas são feitas com mais calma, digamos assim. E é algo que ou você se adapta ou você acaba ficando complicado, porque você às vezes quer catucar muito algumas pessoas para sair as coisas mais rápido, só que todo mundo está no ritmo diferente do seu, e daí você tem que aprender a se encaixar, né? Aquele ditado em Roma, faça como os romanos. Não só ao nível de trabalho também, foi um grande desafio. Foi um desafio também se adaptar, por exemplo, ao clima, para mim que vem de Recife, inclusive tem algumas pessoas de Recife aí, né? Para mim que veio de Recife, já cheguei aqui no frio, 4 graus, 0 graus, para mim aquilo era uma maluquice, nunca tinha experimentado nada do gênero assim. Para mim foi bastante complicado. Para algumas pessoas que vêm do sul, talvez isso não seja um problema, mas para mim o clima também foi. E diferenças culturais, tal como no comportamento, a forma de falar, o senso de humor também, a percepção das coisas é um pouco diferente. Às vezes até a linha de raciocínio é um pouco diferente. Ou seja, quando você chega no exterior, você se depara com uma pessoa que teve uma vivência completamente diferente da sua, pensa, estruturas, ideias completamente da sua. Não, não que isso não exista no Brasil, mas eu falo uma diferença cultural mesmo. Para todo lado que tu vai olhar, você é o peixe fora d'água, então acaba ficando muito complicado. É algo que eu digo assim, é sempre com um tempo. Porque no meu primeiro ano também eu tive vários conflitos, eu tive vários problemas, às vezes com o cliente em relação à expectativa, em relação a me portar pelas diferenças culturais, por exemplo. Demorou alguns anos para me adaptar a essa vida no escritório, né? Um, o segundo ponto que é bastante importante é a expectativa versus a realidade. Porque você pode ter a melhor experiência ou você pode ter a pior experiência. Tudo vai daquilo com que tu tá à espera da oportunidade. Imagina, já quer chegar aqui, já quer dar um salto enorme de salário, ou pensa que tudo aqui é mega mais fácil e que, vou tirar de letra, é tudo tranquilo, é na boa, não só porque o ritmo é um pouco mais acelerado, quer dizer que é fácil. E geralmente não é assim, justamente a pessoa vem com aquela expectativa de que tudo vai ser fácil, tudo vai correr bem.
Gente, não vai, não vai. Você vai ter muita diferença cultural, vai ter muito choque, que eles chamam de choque cultural, choque de realidade, por exemplo. E especialmente com o passar do tempo, como tu vai fincando a raiz, tu vai percebendo muito bem, e às vezes com o passar de nem precisa ser anos, às vezes alguns meses tua percepção já muda, tu olha, nossa, no começo fazia isso, fazia aquilo, ou tipo, falava assim, falava dessa maneira, essa abordagem. Apesar de que Portugal já é um país bastante, digamos assim, habituado com brasileiros e tudo mais, mas mesmo assim, em ambiente de trabalho, quando se fala de negócios, eles sempre têm aquela cultura, para além de portuguesa, europeia no geral, é tudo mega estruturado, é tudo bem conversado, é tudo bem resolvido, tem de ser tudo bem alinhado, senão nada vai para frente. E às vezes isso, a gente pode ver isso como um defeito, por exemplo, ou como até uma oportunidade de você poder chegar no cliente, às vezes ganhar um cliente e às vezes poder propor melhorias e justamente ver aquela margem de crescimento depois de estar ali encaixado. Já houve muitas oportunidades em que eu pude não só sugerir coisas, mas também como fazer coisas e falar com pessoas e mudar alguns processos, por exemplo. Um, e isso fez me sentir bastante especial em relação a justamente de ter imigrado e tudo mais. Com o tempo você vai se encaixando ali. Você no começo você fica um peixe muito fora d'água, mas justamente vai de acordo com a tua expectativa, tá bem? Às vezes você pode falar com a pessoa, tem muita gente que vê muito vídeo no YouTube, por exemplo. A vida nunca vai ser fácil. Você nunca realmente você nunca está em casa. Você vai ter muito perrengue, mas também você vai tirar muita coisa positiva disso. O crescimento pessoal que tive aqui, o crescimento profissional em um ano aqui superou ligeiramente 5 anos no Brasil, por exemplo. De ter aquela sensação mesmo de ser jogado aos lobos, porque você totalmente fora da tua zona de conforto, isso te faz crescer mega rápido, mega rápido. Ou seja, se você vier com a expectativa certa, vier com paciência, e vir com a mente aberta para aprender. Às vezes no começo você quer muito projetar o que você já pode fazer e no começo você tem que vir mais com uma percepção de absorver ao máximo, se adaptar, aprender como as coisas funcionam, como as coisas são estruturadas, para depois você se inserir dentro da estrutura, né? E depois sim você pode mudá-la de dentro para fora. E justamente falei desse meu terceiro ponto, que é se adaptar às novas culturas. Os meus desafios atuais, por exemplo, eu estou a trabalhar remoto já faz 3 anos. Atualmente eu trabalho como um admin da plataforma OutSystems para um banco no Luxemburgo. E até hoje eu encaro desafios não somente profissionais, mas sociais também. Eu estou trabalhando agora, por exemplo, para uma instituição que é bastante internacional, tem gente de todo mundo, ou seja, tem várias culturas ali, para além da cultura luxemburguesa em cima. Ou seja, isso tudo que eu falei agora há pouco vai se aplicar sempre. Sempre que tu vai trabalhar para um cliente no exterior, seja remoto ou não, tu vai ter conversas, tu vai ter reuniões, tu vai ter que fazer documentos, vai ter que conversar com pessoas para resolver problemas e obter soluções. Meus desafios atuais é justamente isso, é estar a par com novas metodologias, com novas tecnologias, por exemplo, principalmente que ao longo da carreira, por exemplo, vai mudando um pouco o âmbito. Eu tive que trabalhar como desenvolvedor esse tempo todo, eu diria que 6 anos, 6 anos e meio. Recentemente tive a oportunidade de ser um administrador de plataforma, que é algo completamente fora do meu, digamos assim, né, da minha alçada, do meu nicho, nunca tinha feito. Consegui convencer o cliente em uma entrevista justamente com isso. Não, que nem falei antes, o inglês. Eu não tinha o know-how, mas consegui convencer o cliente de que eu conseguiria dar conta do recado e realmente estou dando. É algo novo para se adaptar e principalmente quem é da área de tecnologia no geral sabe que se adaptar é algo do dia a dia. Sempre vai ter uma tecnologia nova, sempre vai ter alguma atualização, framework e por assim vai. Ô, Luiz, a gente tem uma perguntinha aqui do Matheus. Deixa eu aproveitar já. Ele fala assim: Luiz, aí na Europa é mais recorrente software houses ou tem bastante empresas de produto? Pergunto isso pelo ponto que você abordou no ponto do ritmo de entrega.
Aqui tem muito software house também. Na verdade, teria dos dois, tem dos dois. E eu acho que a modalidade mais utilizada aqui seria software houses vendendo recursos justamente para essas empresas que têm algum produto para gerir. Geralmente são as software houses que gerem, no caso, esses próprios produtos. E a modalidade que é mais utilizada aqui de trabalho, no caso, seria a terceirização, ou seja, a externalização de serviços, não é? Às vezes, por quê? Porque a empresa pode não ter o recurso e tem que buscar num parceiro, seja adjacente ou seja até externo mesmo. Ou às vezes a pessoa pode não ter, pode ter um parceiro com aquela necessidade, mas você não tem mesmo esse recurso, ou você tem que treinar esse recurso. Geralmente tem muitas software houses aqui, pelo menos eu falo assim, em Portugal, tá? Em Portugal, onde é o berço da OutSystems, ou seja, a maior concentração de software houses de OutSystems, eu diria que está aqui. É o maior polo do mundo. Não sei se consegui responder a pergunta. Acredito que sim. Qualquer coisa, o Matheus aí se manifesta. Pode continuar. Tá Qualquer bem. coisa eu Tá volto à aqui vontade. também. Tá bem, claro que sim. Claro que sim. Só lembrando que no final também vai ter uma sessão de perguntas e respostas, então não tem problema. Se tiver alguma pergunta anotada aí, estão à vontade. E justamente eu vou falar sobre esse ponto aqui de se atualizar sobre o mercado, que às vezes o que acontece? Já vi muitos casos, por exemplo, de pessoas que estão inseridos 5 anos no mercado, trabalham no mesmo projeto, trabalham na mesma tecnologia. Às vezes você vai ver o salário da pessoa, está como júnior. Às vezes até na própria carteira ou no próprio contrato a pessoa está como júnior. E às vezes a pessoa, tá, estudo e tudo, tenho certificações, faço bastante coisa, faço as horas extras, como é que eu não consigo subir? Pelo menos aqui na Europa, eu vejo isso, não é tanto como está sendo no Brasil as empresas, ou seja, essa questão de aumento, aqui na Europa tu pode ser aumentado, tá? Mas aqui na Europa é mais uma questão de negociar, às vezes já é uma mais-valia, você trocar de empresa do que, por exemplo, ou trocar simplesmente de cliente, como tem essa questão de terceirizar. Por exemplo, já tive que trabalhar numa empresa em que eu era vendido como recurso externo para outro cliente, por exemplo, que mediava outro cliente por aí afora, em que, por exemplo, a oportunidade estava se cessando, o produto já estava quase sem entregue, o cliente já não precisava dos nossos serviços e eu tive de trocar de cliente, por exemplo. Teve alguns clientes que não estava alinhado com a minha maneira de trabalhar, por exemplo, gostaria que eu fosse mais ao escritório, gostaria mais algo remoto, e eu simplesmente troquei de cliente dentro da minha própria empresa. E a depender da empresa que tu tá, sobre a transparência, digamos assim, tu consegue até aumentar teu próprio salário estando dentro da própria empresa, não precisa sair. Mas a negociação aqui com outras empresas, eu diria que é algo recorrente, tá? Tanto porque o mercado europeu ele se importa de uma maneira muito diferente do brasileiro, né? O mercado brasileiro é mais aquilo, precisamos de OutSystems para ontem, para ontem, para ontem, e não se tem muito. Afinal, quase até aqui, quase não se tem tanto assim, é um mercado muito nichado, quase todo mundo se conhece, então é um pouco mais complicado, mas aqui no caso é uma coisa mais predatória mesmo. Às vezes você é abordado simplesmente por outra empresa, às vezes sou abordado por pessoas, seja do Luxemburgo, ou seja do Reino Unido, seja até dos Estados Unidos, da Índia, por exemplo, alguns exemplos aqui. E como é que eu posso ser abordado por essas pessoas? Como é que eu posso dar a maior visibilidade do meu perfil, por exemplo? Como conseguir essas oportunidades, gente? A maioria das oportunidades, há várias plataformas, tá? Mas a maioria das oportunidades, eu creio que 90% das oportunidades em que tive foi tudo LinkedIn, gente. Como consegui? No começo da minha carreira, por exemplo, enquanto estava no Brasil mesmo, um colega de trabalho me deu essa dica e que realmente me fez conseguir um emprego no exterior muito mais rápido, que é começa a procurar vaga no exterior sobre a tecnologia que tu trabalha ou que tu tem interesse. Vê os pontos que são pedidos, trabalha nesses pontos, percebe? Se possível, tira alguma certificação, e daí voltamos àquela questão de rotina do estudo, se dedica um pouco por um longo tempo. Às vezes você não precisa ter nem experiência de trabalho, você só precisa ter know-how e passar confiança para o cliente,
Porque muitos clientes eles estão à procura disso. Às vezes é uma pessoa para integrar o time e você vai ter muito tempo para se adaptar, vai ter muito tempo para aprender. Às vezes é mais uma questão de você estar pronto e saber, estar disposto a aprender. Várias oportunidades eu consegui assim, de não sei, mas posso aprender e quero aprender, como posso fazer isso? Vai ser um prazer poder aprender convosco. E muitas oportunidades eu consegui assim, tanto quanto minha oportunidade atual, como ser admin de plataforma, por exemplo, eu não tinha ideia. E agora estou aprendendo e estou gostando bastante sobre esse tema, né? Ah, e eu diria que, como conseguir essas oportunidades, para além de você estar de olho no LinkedIn, estudar as vagas, estudar as oportunidades, saber o que pede e ter confiança a falar sobre esses tópicos, preparar um bom currículo, eu diria que é imprescindível nesse mercado de trabalho, porque a primeira coisa que vão te pedir é o teu CV. E se teu CV está desatualizado, ou teu CV está desestruturado, ou teu CV falta até dados, percebe? Às vezes a pessoa já pode até deixar teu CV de lado. Tenta deixar tudo enxuto, porém conciso. Tenta deixar as tuas experiências mais relevantes, digamos assim, para essa vaga, serem mais ressaltadas, enaltece bastante as coisas que tem feito. Caso não tenha feito, não tem problema, ainda pode bombar o CV a nível de conquistas pessoais, a nível de certificações. Às vezes a pessoa não tem experiência, mas tem know-how suficiente, às vezes, quanto diria, um desenvolvedor médio, digamos assim. Tem lógica, às vezes já faz freelance por fora, mas não consegue ter essa oportunidade transferida para um CV, digamos assim, e quer adentrar, por exemplo, para a empresa mesmo e ser CLT, digamos assim, contratado, né? Um, eu diria que o CV eu sempre faço pela plataforma do Europass, tá bem? E aqui já vai a primeira dica. Muita gente só tem CV em português. Gente, tenho várias versões do vosso CV, tanto português quanto inglês. Por que falo isso? Porque em português tu só consegue abranger 2 mercados a 3. Seria um pouco na África, Portugal e no Brasil. Quando tu tem um CV em inglês, o resto do mundo sabe as suas skills, percebe? E tua percepção muda muito. Quando as pessoas começam a te abordar, tu já vai saber quais mercados são mais quentes, quais não são. Se possível, troca a localização só para sentir a vibe, a experiência. Foi o que eu fiz também. Estava em Recife, meti a localização para Lisboa, comecei a enviar bastante convite para uma série de pessoas com palavras-chave como Headhunter, Talent Hunter, Recruiter, Talent Recruiter, por exemplo. E consegui várias entrevistas em pouquíssimas semanas, por exemplo. Ah, tudo estando pronto para oportunidade, com meu CV pronto, com meu CV em inglês, porque geralmente, quando se partilha o CV aqui, se partilha em inglês, porque estando aqui na Europa, já está tudo mais internacionalizado, a menos que seja um cliente português. E diria que até os clientes portugueses estão começando a exigir CV em inglês. Também, porque às vezes o cliente pode teu cliente primário pode ser português, mas o teu secundário pode ser da Finlândia, pode ser da Noruega, por exemplo. E daí as pessoas precisam de vender em inglês e negociar contigo em português. E realmente, voltando àquela questão do inglês, que é muito importante. Ah, mas pronto, imagina, tem oportunidade, preparei o CV, a pessoa falou comigo, gostou, tudo bem. Tô nervoso para entrevista. Ai, meu Deus, nunca fiz uma entrevista para Portugal, seja para os Estados Unidos. Meu inglês está enferrujado. Como fazer isso? Antes de mais nada, é sempre bom revisar tudo que a pessoa sabe em tópicos. Geralmente a entrevista não vai fugir muito daquela tecnologia, com aquelas metodologias utilizadas geralmente. Ah, Geralmente aqui, no caso, a empresa que tu vai negociar diretamente, ela tem alguns tópicos, algumas dicas que geralmente quando te aborda e fala mais sobre o cliente, perdão,
eles podem te falar do que o cliente está à procura, né, para tu também estar alinhado com a expectativa do cliente, tu poder, digamos assim, ser o mais próximo do perfil possível do quais eles estão à procura, não é? Diria também para preparar um pitch, digamos assim, pode treinar até no espelho mesmo, ou até escrever para sentir mais confiante. Ou seja, ter pelo menos ali uma apresentação introdutória para fazer um overview. Geralmente, a primeira coisa que te pede em entrevista posterior é para fazer um overview da tua carreira. Ou seja, leva teu tempo, fala devagar, fala conciso, fala com transparência, mas sempre enaltecendo o que tu fez, sempre dando valor para as tecnologias que tu trabalhou, para as metodologias, para as pequenas conquistas pessoais, por exemplo. Pergunta também muito isso, qual seria, imagina, uma situação na carreira e que você passou, que você lidou muito bem com aquilo e que você, nossa, me senti muito orgulhoso, muito realizado com isso, por exemplo. E esses pontos geralmente são bastante importantes de tu ter, não só na ponta da língua, mas tu tá calmo, tu ser conciso e tu poder explicar isso da melhor maneira para o cliente e passar aquela confiança e quem sabe tu ser mais próximo do perfil que eles querem. O terceiro. Luiz, deixa. Ai, perdão, pode falar. E depois Não, eu não, venho com as perguntinhas. não, peço desculpa. Se tiver pergunta de já, Temos sim, podemos, perdão. Então vamos lá, a sem gente tem o problema. De Ângelo que ele fala assim, né? Luiz, CV, LinkedIn ou currículo Lattes? Depois temos uma outra que eu vou emendar depois, tá? Tá bem. CV, LinkedIn ou currículo Lattes? Eu diria que CV e LinkedIn. Currículo Lattes eu nunca soube dessa plataforma. Ah, a maioria das minhas oportunidades foram sempre pelo LinkedIn mesmo. É só tu ter um CV pela plataforma da Europass, que eu recomendo muito fazer. Ou seja, se tu fizer inglês, tu já centraliza tua expertise inteira para um currículo que vai ser aceito por qualquer mercado europeu. Seja o cliente do Reino Unido, da Irlanda, seja Luxemburgo, Alemanha, vão estar sempre dispostos a receber o teu currículo porque está no modelo europeu, digamos assim. Os currículos são estruturados um pouquinho diferente no Brasil, não é tão diferente assim, mas aqui eles gostam muito que você fale ponto a ponto, overview, que tu consiga explicar mesmo como tu faz. Às vezes nem se apegam tecnicamente, às vezes se apegam, que nem eu te falei, soft skills. Como tu consegue reagir sob pressão ou sob situações de grande estresse no cliente, por exemplo. Já tive entrevistas por Reino Unido em que só me foram feitas perguntas aplicando cenários diários no cliente, por exemplo. Olha, se o cliente quiser isso, o que é que você faria, por exemplo? O rapaz não me fez uma pergunta técnica. Para vocês verem o que eu estou falando, de você passar confiança para o cliente, eu acho que é um dos primeiros pontos aí, é do cliente se sentir à vontade com você. E quando falo cliente, seja a sua empresa, seja um possível futuro cliente, de se sentir à vontade, de poder se abrir com você, falar dos problemas com você e você poder atender esses problemas dele, percebe? E qual seria a Acredito, outra? acredito que o Desculpa. currículo Lattes, né, ele tem um objetivo mais acadêmico, né, De Ângelo, se você quiser até dar uma pesquisada a respeito, mas seria mais para um objetivo mais acadêmico mesmo. A gente tem do Yuri aqui, Luiz, ele fala assim: boa noite, Luiz. Sobre mudar a localização do LinkedIn, você falou que seria bom. Teve algum problema nas entrevistas com isso? Foi tranquilo com os recrutadores em relação a não estar lá? Depende muito, depende muito. No começo eu tive muitos problemas que às vezes as pessoas pensavam que eu estava em Lisboa, mas eu não estava. Às vezes muitas oportunidades do que tu pode fazer eu estou no Brasil, tenho interesse de ir, por exemplo, algumas empresas podem te levar. No começo, eu fiz muito isso para também tentar perceber o modelo de entrevistas, né? Nem sempre tu consegue isso à primeira, digamos assim, mas é bom para tu ter uma ideia do mercado. Para tu ter, imagina, se eu tivesse morando em Lisboa hoje, como seria abordado? Se eu tivesse morando no Porto, como seria abordado? É sempre bom trocar isso aí. Eu diria que não dá problema, dependendo da empresa. Tem muita empresa, oportunidade que tu pode chegar a ter, imagina, olha, queremos 100% remoto e às vezes tu conseguiu uma vaga tentando
só trocando a tua localização ali, se mostrando disponível, digamos assim, né? E que foi justamente o que eu fiz. E consegui uma vaga para Portugal assim, na verdade. Acho que 3 semanas depois disso, fiz bastantes entrevistas. E teve uma entrevista em que, olha, se você vier para Portugal, conseguimos lhe dar a oportunidade para você. E foi justamente como assim eu vim para Portugal também. Ou seja, é legal. Às vezes até os recrutadores gostam dessa. Nem todos vão gostar, obviamente, tá? Mas alguns vão gostar até da tua atitude de querer mesmo, de trocar e de se mostrar disponível. Eles gostam bastante quando tu te mostra solícito, né? Que tu mostra que tu, olha, estou disponível para ir, estou à vontade, por exemplo, começar trabalhando daqui e daqui a 6 meses, ou daqui quando o visto sair, ou daqui a tanto tempo consigo ir. Eu acho que é muito importante para ter uma noção do mercado. Perfeito, Luiz. Se tiver mais alguma coisinha, eu falo para você, tá? Tá bem, claro que sim. E isso me remete aqui ao terceiro ponto, negociando com empresas. Por que falo isso? Eu acho que isso é entre aspas, é um problema, com aspas, recorrente do mercado de TI, que é, por muitas vezes, você acaba negociando, a pessoa pergunta, olha, quanto o Luiz quer receber, por exemplo. E às vezes você pode dizer um valor e pode ser muito abaixo do mercado e daí tu entra e daí tu pode encontrar pessoas que sentam do teu lado, que faz o mesmo trabalho que tu, que pode ganhar até 2 vezes mais, por exemplo. Já houve instâncias até comigo mesmo, tá? E que eu ganhava mais do que o meu líder técnico, por exemplo. Tá bem? Tudo com o quê? Um bom perfil, com uma boa negociação, conseguir ser um desenvolvedor sênior e ganhar mais do que um tech lead, por exemplo, uma pessoa responsável por toda a integridade do código, passagens, por exemplo. Às vezes é você estar preparado para uma oportunidade boa e você está, digamos assim, afiado em relação à negociação. Geralmente te gostam de te passar a bola, quando geralmente é para te falar de margem salarial, expectativa salarial. O que realmente gosto de falar, eu gosto geralmente que a empresa que me abordou, se no caso você abordando a empresa, é diferente. Inclusive já abordei algumas empresas e disse, olha, é tanto, 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 e pronto. No caso de algumas empresas já me abordarem e tudo mais, quando a empresa que me aborda me pede uma, digamos assim, uma range salarial, tá? Eu geralmente peço uma primeira proposta antes, porque às vezes pode estar de encontro. Houve propostas em que eu me coloquei solícito, mas não coloquei nenhuma margem salarial. Eu não, geralmente eu não gosto de falar isso, eu gosto de obter uma resposta da empresa primeiro, porque às vezes pode estar um pouco acima, às vezes já teve propostas em que eu quero tanto e a empresa me pagar metade disso, entende? E, e eu gosto de negociar antes de começar com qualquer entrevista, porque geralmente aqui o que acontece? Aqui é feito várias fases para trial, imagina. Sempre há uma primeira fase de 15 a 30 minutos para te enquadrar na empresa, te falar sobre a empresa, os benefícios, a história, e te falar um pouco mais sobre a oportunidade que tu poderia estar conseguindo nessa empresa. Tá bem. A segunda já é mais para conhecer cliente, é mais uma entrevista técnica, às vezes, ou uma entrevista em que o cliente, se o cliente ficar convencido com o teu currículo e com a tua expertise, ele se calhar não fazem tantas perguntas técnicas, mas no começo e depois ainda se calhar pode ter mais outra fase. Imagina, geralmente é de 2 a 3 fases. Eu geralmente não vou nem para a segunda e nem para a terceira sem antes saber o quanto eu ganho. E isso aí, eu diria que isso é imprescindível quando está tratado de negociar com empresas, seja tanto para fora quanto no mercado nacional. E eu diria que especialmente para mercado internacional. Imagina, você trabalha em São Paulo e você quer. Olá, Luiz. Olá, olá. Peço desculpa, acho que caiu aqui por um momento. Não sei o Fica que aconteceu. tranquilo, sem problema. Se você quiser Tá. compartilhar de novo aí Claro a que sim, sua claro que sim. tela. Estava aqui falando com o pessoal enquanto você voltava, fica tranquilo que foi bem rapidinho e não vai ser problema não. Tá bem. Já consegue ver? Colocando aqui, belezinha.
Fica à vontade para continuar. Continua aqui no bastidor, pessoal. Fiquem à vontade aí para ir continuar participando, tá? Tá bem, Obrigada tá pela bem. paciência também, gente. Pois é, obrigado. Peço desculpa pelo deslize técnico que aconteceu. Não se preocupe. Ah, voltando ao que eu estava falando, geralmente eu negocio com as empresas na primeira fase, por quê? Primeiramente, te dá foco. Ah, primeiro, a empresa está alinhada salarialmente com o que eu estou à espera, por exemplo, que nem eu falei, principalmente quando você negocia para o exterior. Você não sabe o custo da cidade para a qual você vai se mudar, por exemplo. Você não sabe aluguel, você não sabe quanto custa tal coisa, quanto custa pagar transporte público, por exemplo. Como é que você imagina negociar um salário para Lisboa, sendo que você morou em São Paulo 25 anos da sua vida? E às vezes é complicado. Para negociar com as empresas, geralmente, o que é que eu faço? Eu ou falo com amigos, ou amigos de amigos que têm experiência naquele mercado. Como isso é um mercado nichado, geralmente tem bastante pessoas que são solicitors, grandes amigos meus também. Mas geralmente eu pesquiso sobre o país em que eu quero. Por exemplo, eu tenho a oportunidade agora de me mudar para Luxemburgo. E eu passei a pesquisar tudo sobre Luxemburgo antes de dar qualquer segmento com essa minha empresa que eu estou agora, por exemplo, sobre negociação, sobre quais margens de salário são aceitáveis, está dentro do esperado ou não está. E por aí afora. Ou seja, também te dá, além de te dar foco, não te faz perder tempo, porque tu não faz duas, três, quatro entrevistas. Já tive processos assim, em que era quatro entrevistas e que era mega rigoroso. Eu digo, se está sendo rigoroso assim, deve pagar bem. E chega o fim e querem te pagar menos da metade do que tu estava ganhando atualmente. Ou seja, isso é um problema gigantesco. Minha dica é realmente, desde a primeira fase, alinha bem com a empresa, não só salário, porque às vezes o salário é bom, mas ele é pago de maneiras, digamos assim, diferentes, esquisitas, alternativas. E é o ponto que eu vou falar mais um pouco abaixo. Imagina, consegui a oportunidade, preparei o CV, show de bola, o cliente gostou, negociei, vou entrar. Gente, tudo aqui é na base do contrato. Diria em qualquer lugar, mas aqui o contrato é muito forte. Eu acho que no Brasil ainda tem aquela flexibilidade de ser, não, fulano é minha indicação, fulano é de boca, tu começa aqui, a gente vê. Aqui não tem disso. O que, se não está escrito, não voga. Ou seja, já teve gente, provavelmente, que já teve problema por ter contrato, mas, por exemplo, não ter o contrato assinado. Você ter a minuta de contrato, mas não ter assinado. Ou você negociar salário. Experiência própria que aconteceu comigo. Eu negociei salário. O salário era X. Imagina, o salário era 1.000. E quando fui receber, eu recebi 500. E eu fui falar com a empresa, então, recebi 500. A empresa, não, é 1.000, porque te pagamos um salário aqui, te pagamos esse benefício aqui num cartão, te pagamos esse negócio aqui, te cobrimos essas despesas por fora, ou seja, era 1.000, só que era 1.000 em diversos componentes diferentes, que às vezes pode te interessar, pode não te interessar. Por exemplo, há pessoas que negociam salários menores, mas que podem negociar, por exemplo, um carro da empresa, podem negociar um apartamento já pago aluguel todos os meses, por exemplo, que também já foi o meu caso. Portanto, tudo aqui é negociável, tá? Quando forem negociar com empresas do exterior, tudo é negociável. Inclusive, já tive casos de amigos, por exemplo, que eram de Santa Catarina e tiveram que se mudar rapidamente para o Reino Unido. A empresa pagou até o calção do apartamento dele em Santa Catarina, por exemplo. Pagou viagem, pagou acomodação, pagou tudo. Ou seja, tudo é negociável. O que você puder negociar, o que a empresa puder lhe oferecer a nível de benefícios, seja no componente salarial. Eu acho muito interessante sentar e conversar em como a empresa pode te ajudar em diversas frentes, principalmente quando você vem do exterior, por exemplo. Tem empresas que já, que nem falei, conseguem te dar um carro da empresa e te dar um apartamento da empresa, o que te dá muita flexibilidade. Às vezes pode ganhar até menos, mas tu tem um pouco mais aquela segurança no início.
entende? Tem empresas, por exemplo, que pagam salários altíssimos, mas não quer ter nenhum problema com você, ou seja, você é um freelancer. Te paga e você é responsável, por exemplo, por tratar das suas próprias taxas, de você poder ter que pagar, ter que alinhar suas taxas com a segurança social, seja com seu imposto de renda. Inclusive, já fui e atualmente voltei a trabalhar nessa modalidade como freelancer. E o que está no contrato é muito, muito importante. Leia um contrato com calma, porque há sempre um detalhezinho, há sempre uma coisa ali. Há pessoas, por exemplo, que eu pensei que o salário ia cair até o dia 30, afinal podia ser pago até o dia 20 do mês que vem, por exemplo. Já houve esse tipo de engano com a minha pessoa, ou que nem eu falei, a componente salarial líquida é uma, mas ela é paga de diversas maneiras diferentes, em dados diferentes. Ah, então eu diria que o contrato é mais uma coisa a você estar de olho. Principalmente assim, quando você negocia com o exterior, eu sei que a proposta é aliciante, a proposta é em euro, você já multiplica por 5, vai dar tranquilo. Ah, Pensa um pouco com mais calma, lê com calma, destrincha cada coisa, vê, por exemplo, caso eu não goste dessa oportunidade, em quanto tempo eu posso dar meus 30 dias, meus 60 dias. Há empresas, por exemplo, que podem te prender, podem te dar formações e ao fim de 2 anos tu quer sair da empresa, tu tem que pagar aquelas formações que tu fez, aquelas ou viagens de empresa, enfim, há várias coisas já levar em consideração quando se faz um contrato. Principalmente remotamente, você não está ali apertando a mão da empresa, da pessoa na empresa, você não está indo lá, e é justamente isso. Não fiquem, eu gosto de chamar de números mágicos, né? Mas não fiquem maravilhados com números mágicos. Eu já fiquei muito, experiência própria, já vim ganhando uma coisa, que era outra, que era outra, que era outra, que era outra, e já me decepcionei muito com salários, justamente por não gerir minhas expectativas e não tá pronto e não saber o suficiente para poder negociar com as empresas. Hoje em dia, eu tenho quase 5 anos de Portugal, já sou mega habituado a negociar tanto com empresas de Portugal quanto empresas europeias no geral, digamos assim. Mas no começo ficava muito aquela, aceitava a primeira proposta, apertava a mão e acabou. Às vezes me colocava numa situação complicada, mas na altura parecia ser a oportunidade perfeita e não era. E pronto, justamente agora separamos mais um tempinho agora para umas dúvidas e perguntas que o pessoal do chat possa ter, tanto pelo YouTube quanto aqui pela Dio. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem aproveitar para mandar alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Enquanto isso, eu queria muito agradecer você, Luiz, pelas Nada, informações que é isso. aí que Eu que você agradeço. compartilhou. Nossa, foi legal demais da conta. O pessoal está curtindo. E tem um comentário aqui do pessoal gostando pra caramba, e foi incrível, assim, foi incrível mesmo. Valeuzão. Nada. Vamos ver se tem alguém com perguntinhas aqui. Enquanto as perguntas não vão vindo, eu queria fazer uma coisa com vocês, pessoal. A gente gosta muito de tirar uma foto. Deixa eu tirar aqui o render. A gente gosta muito de tirar uma foto para vocês poderem publicar esse momento da gente, né? Então, enquanto as perguntas não chegam, vocês vão tirar um print dessa tela aí e vão postar em algum lugar, em alguma rede de vocês, LinkedIn, seja o que for, e marcar a gente, marcar a Dio, marcar a Denise e marcar o Luiz. Pode ser, pessoal? Vamos lá, então. A gente vai fazer um sorrisão. Luiz, pode ser? Pode ser, claro que sim. E aí, 3, 2, 1, vocês tiram um print, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... sorriso. Beleza, pessoal. Chegamos com uma pergunta aqui, Luiz. Boa. Do Matheus, ele fala assim: você tem alguma média salarial em euro para júnior, pleno e sênior? Posso dar uma média aqui, da minha percepção também. Pode até ser maior, menor, imagina. Mas o que vi ao longo do tempo. Consegue me ouvir? Estamos ouvindo sim, Luiz. Ok. Que tu falou, o microfone estava mute, pensei que tinha caído de novo. Peço desculpa.
Uma média salarial para júnior aqui, eu diria que gira em torno dos 1.200 até uns 1.300, digamos assim. 1.100, 1.300, tá bem? Ah, um pleno giraria em torno de 1.500 a 1.800, tá? Eu falo isso como um contrato, tá? CLT, que eles chamam aqui do contrato sem termo, digamos assim. E para um sênior, eu diria que gira em torno de 2.000 a 2.500, digamos assim, tá? Como contratação. Ah, esses valores podem variar de acordo com empresa, pode variar de acordo com cliente, pode variar de acordo com país. Por isso que eu falo uma média da minha percepção. Isso, há vários componentes que podem definir o salário de um profissional de TI, tá bem? Logicamente, eu diria que vagas mais júnior assim, geralmente é mais fixado, digamos assim. Mas no caso médios e sêniors, daí já abrem um pouco, dá um pouco mais de margem, assim. Imagina, tens 3 anos, 4 anos de desenvolvimento, já começa a ter uma margem maior para negociar e daí teu range pode aumentar ligeiramente. Por exemplo, já vi sêniors que podem ganhar até 3.000, já vi gente que ganha 5.000, né? Varia bastante. Beleza. Tem um comentário aqui falando que está com microfonia, mas acredito que a minha voz esteja saindo no som do Luiz, né, Luiz? Acho que melhorou um pouquinho agora, né? Acho que melhorou. Do meu lado, tá tranquilo. Belezinha. Pessoal, podem ir falando aí, fiquem super à vontade, tá bom? O Yuri também pergunta assim, ó, Luiz, alguma outra dica, Luiz, sobre como falar sobre a experiência profissional, sobre a sua experiência profissional, né? Como causar uma boa impressão, na sua opinião? Claro, claro que sim, claro que sim. A primeira coisa que eu falei sempre remete, eu diria que o primeiro ponto é confiança, é você tá seguro da pessoa que você é e tá seguro do conhecimento que tu tem, tá? E de tu poder passar essa confiança, de falar abertamente, falar com sorriso, falar, como eu falei, fala com clareza para o cliente. Eu diria que antes de você começar a soltar um pouquinho, falar um pouco mais sobre você, tenta te colocar numa perspectiva mais de pessoa, assim. Tem gente que gosta muito de pular já para a parte do, eu sei isso e isso. Tudo bem, você sabe isso e isso, mas quem é essa pessoa? Quais são as tuas motivações? O que é que te leva a procurar desafios? Que nem eu te falei, é que eles gostam muito de te conhecer, ou seja, eles te deixam muito aberto para falar não só sobre as tecnologias que tu trabalha, mas bastante sobre ti, entende? Ou seja, se tu conseguir ressaltar com confiança as experiências positivas que tu teve ao longo da tua carreira, com certeza tu vai deixar o cliente à vontade contigo. Luiz, o pessoal ficou na dúvida sobre os valores que você estava falando. Você estava falando em euros, certo? Isso, em euro, tá? Isso. Então, esses valores que o Luiz falou agora, pessoal, em euro, tá bom? Em euro para Portugal, tá? Esses são os salários da realidade de Portugal. Isso, ele falou, eu estava falando, só para deixar mais claro aqui, porque o pessoal ficou na dúvida, perguntou: é dólar, é euro, é o quê? Então, é euro para a realidade de Portugal. A gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo também, que ele fala assim: Luiz, você falou que está indo para Luxemburgo. Qual seria a vantagem entre Portugal? As vantagens entre Portugal? As vantagens entram em vários contextos, seja cultural, seja econômico, por exemplo. Luxemburgo atualmente ele tem o maior salário da União Europeia, por exemplo, e o maior per capita do mundo, digamos assim. Ou seja, automaticamente, para se mudar para Luxemburgo, o teu salário duplicaria, ou até triplicaria, dependendo do contexto, tá bem? Entretanto, o nível de vida é um pouco mais alto, vai ser mais custoso tu morar. Mas às vezes, por exemplo, um país como Luxemburgo te oferece vários benefícios sociais, como creche quase paga para o teu filho recebe vários benefícios. Para mim, que tenho um filho, por exemplo, e sou casado, por exemplo, você é taxado de uma maneira diferente, ou seja, é um país que leva bastante em consideração o teu convívio social ali, para poder, não só é o dinheiro, mas também tem bastante componentes, o governo incentiva bastante isso, tanto de lá quanto daqui, eu diria, mas é mais em relação ao mercado. Eu diria que é um mercado diferente, é um mercado onde rola mais dinheiro, as coisas são mais, digamos assim, né? ah, são mais críticas,
Entretanto, tu consegue, que nem eu falei, dobrar, às vezes até triplicar os teus ganhos. E tu não precisa mudar para uma pessoa que tem nacionalidade portuguesa, por exemplo, ou seja, de outro país da Europa, vai sentir muita vontade. Legal. Aí a gente tem a pergunta do Emerson, que ele pergunta como é que está o mercado para cientista de dados. Ah, sinceramente, eu nunca ouvi falar. Nunca conheci ninguém que trabalha com cientista de dados mesmo. Beleza. E aí a gente tem o Altamiro que fala assim, que ele vê alguns amigos falarem que a média salarial em Portugal é menor do que a média de outros países da Europa. É verdade isso? Com certeza, com certeza. Com certeza porque o país ele tem um custo de vida um pouco menor. Então o que acontece? Os salários também é aquele meio que um match, em relação ao custo de vida. Às vezes você pode ir para a Irlanda, o seu salário vai de 1.500 para 3.000 euros, mas também o teu aluguel pode subir de 900 euros para 1.700 euros, por exemplo. Ou seja, o salário acompanha o padrão de vida e, dependendo de alguns casos, tu pode até ter uma margem melhor ao fim do mês ou não. Beleza. Aí o Carlos falou assim: quais os conhecimentos necessários que mais procuram? Especialidade front-end, back-end, full stack? Eu diria que tudo, de tudo. De tudo. Já teve empresas, por exemplo, que a pessoa precisa de front-end, de back-end, precisa de pessoas que só trabalham com base de dados, pessoas com tecnologias low-code como OutSystems, já vi perfil Java, já vi pessoas que só querem .NET, por exemplo, já vi pessoas que querem full stack. Eu já trabalhei com um pouco de tudo aqui. Já trabalhei somente com front-end, já trabalhei somente com back-end, atualmente eu trabalho como admin. Ou seja, tem bastante vaga aqui, eu diria que em relação a tudo. Não há para uma coisa específica. Se eu pudesse dar uma dica, principalmente para você que é desenvolvedor de systems, eu diria para ressaltar essa componente full stack, ou seja, eu diria que o desenvolvedor de systems faz muito isso, né? Que é fazer o front-end do back-end, integrar tudo e fazer um JavaScript, alguma coisa ali por cima. Quanto mais você souber, melhor teu perfil é, mais escalável tu consegue ser e melhor tua margem salarial vai ser. Bom demais. A gente tem o Gutenberg também que pergunta uma coisa interessante, né? Durante a sua jornada de trabalho, o inglês é a língua padrão ou o português é falado na maior parte do tempo? Atualmente eu só falo inglês no meu trabalho também. Já teve clientes em que eu falo português, mas somente quando estamos entre outros portugueses ou brasileiros também. Ou seja, tem uma call eu e mais dois colegas portugueses, falamos somente português. Mas quando entra qualquer pessoa, por exemplo, tem um líderes polacos. A partir do momento que entra um polaco, já muda tudo para inglês. Tem dias que eu passo o dia inteiro a falar inglês com meu colega português, por exemplo. A gente tem aqui mais um pedido de conselho, talvez, que o Ezequiel fala assim, né? Como saber se já estou apto? Como saber, estou confiante demais, talvez esteja apto, mas esteja com síndrome de impostor? Aí acho que é mais é uma questão de conselho, né? É, claro, claro que sim, claro que sim. Eu diria que, como você sabe que está pronto, eu diria que seguir aquele conceito do água mole e pedra dura, tá bem? Tanto bate que até que fura. Até porque antes de eu ter uma entrevista que realmente consegui uma vaga para cá, eu tive várias outras entrevistas em que eu levantava às 7 da manhã, levantava às 6 da manhã, colocava lá a camisa, tomava aquele banho gelado, ia fazer entrevista mega cedo. Fiz isso por semanas e não consegui nada. Mas a cada entrevista tu consegue tirar alguma coisa dali, tu consegue tirar um aprendizado. Opa, consigo responder essa pergunta de uma forma diferente, consigo me portar melhor ali. Eu diria que é mais um sentimento. Mas o que é que eu diria? A prática leva à perfeição. Se você vê uma pessoa conseguindo uma vaga de emprego, hoje ela teve que ter 10 propostas que ou que parou na negociação, ou que fez entrevistas, mas não passou para frente. Ou seja, eu diria para praticar mesmo, faça as entrevistas, vá sem medo, tá? Não finge que essa é a melhor oportunidade do mundo, é a única no mundo, porque não é. No começo eu fingia muito isso, de essa é a minha oportunidade, essa é a minha oportunidade, e toda oportunidade era a minha oportunidade, percebe? E daí isso te deixa um pouco nervoso, porque parece que você precisa daquilo para conseguir seguir na vida, e não é assim, percebe? Vai com a mente tranquila, vai bem confortável, não precisa de ir desconfiado, nem tipo nervoso, sabe?
não tem problema. Foi quando justamente eu consegui a minha oportunidade, quando eu parei para relaxar e olhar, olha, se eu receber um não dessa oportunidade, eu vou estar bem? Vou, ok. E daí foi quando eu consegui ir mais tranquilo e consegui passar com mais calma, sem gaguejar, sem ter que falar rápido, sem me desapreciar na call, por exemplo, sabe? Legal demais. Eu vou fazer mais 3 perguntinhas e encerramos as perguntas, tá bom, gente? O Yuri pergunta assim, Luiz, sobre os salários versus custo de vida. Como júnior, a vida é muito complicada? É, eu diria que sim. Eu diria que sim. Se você vem para ser júnior aqui, eu diria para você ficar no Brasil, porque a realidade de Portugal está inflando ao longo do tempo, tá bem. Por exemplo, eu já não vivo em Lisboa há mais de 2 anos, tá bem. Porque a cidade começou a inflar os aluguéis, tá uma coisa de maluco aqui. Quem vive em Portugal, tem gente, amigo em Portugal, família, sabe como é que é. Imagina, tu ganha 1.100, 1.200 euros, tu vai ter que morar num quarto partilhado com alguém ou num quarto sozinho, tu paga 500 euros no quarto, por exemplo. E esses salários mais baixos não estão alinhados nada com o custo de vida em Portugal. Eu diria, a minha dica seria, não venha como júnior, venha como, no mínimo, um desenvolvedor mediano, um médio ali, 3 anos para frente, que eu diria que é onde você, que nem eu falei, você tem mais margem para escalar melhor a negociação e tu ir com leverage, né, e com vantagem. Beleza. A gente tem a pergunta também da... E agora é Rafa? Não sei. Como está o mercado de OutSystems aí em Portugal? Tá muito quente, eu diria tá muito quente. Sempre há oportunidade também. OutSystems aqui em Portugal, sempre há oportunidade. Como aqui é o berço da OutSystems, e eu diria que aqui é a maior mão de obra da OutSystems do mundo, digamos assim, né? O que eu falei, há várias fábricas e polos tecnológicos se investem muito dinheiro aqui em relação à plataforma OutSystems, porque é algo que está sendo utilizado em todo lado na Europa, está começando a crescer para a Ásia agora também, Oceania, inclusive Canadá, países como Canadá, Reino Unido, que não estavam utilizando OutSystems, estão passando a utilizar. E todo esse pessoal geralmente quer o quê? Quer pessoas que tenham mais expertise de OutSystems, querem pessoas que sejam recursos mais baratos, por exemplo. E eu diria que Portugal seria o melhor lugar para estar caso o teu mercado seja OutSystems, tá? E a última pergunta da Laura, que ela fala assim: quais países da Europa possuem um mercado melhor para a área de mobile, na sua opinião? De mobile. Eu diria que a Alemanha tem um ótimo mercado de mobile, não só de mobile, mas de TI no geral, tá bem? Eu diria que a Alemanha, o Reino Unido também, e diria que não Espanha, e talvez Luxemburgo, tá bem? Que são países o quê? Que têm incentivos de ter transformações digitais. Tem alguns países na Europa aqui que ainda são bastante analógicos, apesar de estarem localizados aqui na Europa também. E há vários países, por exemplo, que tu consegue fazer vários processos pela aplicação de telemóvel. E eu diria que esses países são esses, são mais a Alemanha, que respira business, digamos assim, não é? Há várias aplicações mobile. Luxemburgo e o Reino Unido, por exemplo, há várias aplicações, por exemplo, de appointment que tu pode fazer, tu marca doutor pelo telemóvel. Não só isso, como por exemplo, eu tenho um aplicativo no telemóvel que eu consigo aceder e ver, por exemplo, a ficha do meu filho na creche, por exemplo, percebe? O mercado mobile, eu diria que tá em todo lado, mas eu olharia para esses países mais escandinavos, como Holanda, e olharia para a Alemanha com bons olhos, tá? Bom demais, então a gente já vai começar a partir para o encerramento e eu queria muito agradecer todo mundo que está aqui com a gente, que ficou com a gente do início até agora, fez pergunta, participou. Ficamos muito felizes com a participação de vocês. E claro, Luiz, muito obrigada pela aula, pelo Nada, que conhecimento é isso. Ora compartilhado, essa. pela disposição e por estar acordadão aí até tarde para ensinar a gente. O prazer é todo meu. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Denise. Obrigado por todos que vieram. Foi um prazer. E caso eu tenha alguma dúvida posterior em que possa ajudar, é só encaminhar para a Denise, se eu conseguir responder sem problema também.
Ótimo, perfeito. Muitíssimo obrigada, Luiz. Ótima noite para Nada. você. Bom descanso, gente. Muito Igualmente. obrigada. Um abraço. A gente se vê de novo no dia 26, tá bom? Tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Eu sempre quis trabalhar para uma empresa fora do Brasil, mas eu não tinha muito conhecimento sobre as oportunidades e quais os requisitos mais procurados. Eu comecei a trabalhar com TI tem cerca de 6, 7 anos. Eu era técnico lá no interior, na cidade de Ceres, mas me mudei aqui para a capital para procurar emprego na área, trabalhar um pouco mais focado em computação. Mas antes de conseguir minha carreira internacional, minha maior insegurança era a respeito da cultura organizacional de um novo país. Eu tinha muita dificuldade com o inglês, mas fui estudando pouco a pouco até chegar no ponto de conseguir trabalhar. Ao receber o e-mail de um antigo professor da graduação indicando uma aceleração na plataforma da DIU, tudo isso mudou. Chegou um momento, no ano passado, no qual eu vi um bootcamp sendo ofertado pela DIU. Foi o primeiro bootcamp, inclusive. Gostei bastante de participar, foi muito divertido, fiz durante minhas férias da faculdade. E ali eu tive a oportunidade de conhecer a Volkswagen Digital Solutions, uma empresa de Portugal, que presta serviços para a Volkswagen da Alemanha, né? Para o grupo Volkswagen em geral. O processo seletivo ele foi dividido em 4 etapas. A primeira, uma etapa de avaliação, onde foi realizada uma prova de conhecimentos em Java. A segunda, foram realizados workshops por especialistas da empresa, em que a gente pôde conhecer mais um pouquinho sobre os projetos atuais e também fazer networking. A terceira etapa foi uma etapa de entrevista para avaliar o fit cultural. Ela foi realizada em inglês e logo em seguida teve a entrevista técnica, também foi em inglês, que era focada em Java e tecnologias cloud. Foi através da DIU que eu pude conhecer várias empresas globais e através do programa de aceleração internacional eu conquistei a minha vaga na Volkswagen Digital Solutions. E ali eu acabei sendo chamado para fazer parte do corpo da Volkswagen Digital Solutions. E atualmente eu fui selecionado, fui um dos selecionados para a vaga e estou aqui trabalhando, desenvolvendo meu trabalho como esperado por mim e pela minha equipe. Então hoje eu posso afirmar que conquistei os meus objetivos, trabalhando numa empresa excelente e com tecnologias bastante relevantes. E tudo isso foi possível graças a DIU.